Queridos irmãos amados, você que acompanha sempre este canal, nós queremos agradecer a você pelo carinho, pela sua dedicação em estar sempre disponível a assistir os nossos vídeos, que são vídeos para o povo evangélico, para as pessoas que precisam compartilhar a verdade, pessoas que conhecem a verdade, pessoas que precisam conhecer um pouco sobre a verdade. Então para essa classe de pessoas que precisam conhecer Jesus de perto, precisa seguir Jesus de perto, precisa abandonar o mundo com as suas concupiscências, tá? Nós sempre aqui no canal falamos a respeito de Jesus, o propósito de Jesus ter vindo, sobre a face da terra, e temos vários vídeos de despertamento, alertamento, essas coisas, tá, irmãos? E hoje nós vamos falar sobre condenação. A Bíblia diz que aquele que não crer já está condenado. Irmão, não existe nada mais horrível de saber que você está condenado. Condenado à morte sem Cristo, condenado a uma prisão perpétua, condenado à morte, não é isso? Condenado a não poder ter mais liberdades que antes você tinha, certo? Não existe coisas pior do que alguém dizer, olha, você está condenado. E a Bíblia diz, ide pregar o evangelho a toda criatura, não é todo filho não, a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Em outras versões diz, já está condenado. Mas nós temos um versículo bíblico encontrado em Romanos capítulo 8, versículo 1, que diz assim, agora já não existe nenhuma condenação para as pessoas que estão unidas em Cristo Jesus. Quer dizer, para você que vive unida em Cristo Jesus, no caso, uma única pessoa, você e Deus, Deus e você, para você não existe mais nenhum tipo de condenação. Quer dizer, a morte não vai tocar em você, a doença também não, tá? Porque você agora, irmãos, não tem mais condenação. Em outra versão diz, e não há condenação, e agora, portanto, não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Entendeu, irmãos? Não existe mais condenação. Mas as pessoas hoje preferem a se condenar a si mesmo. Se condena. De que maneira? Escolhendo o caminho que mais satisfaz a sua carne e mais se torna inimigo de Deus. Essas pessoas estão se condenando, estão condenados à morte e à morte sem Deus. Estão se direcionando no caminho largo e que conduz à perdição, que conduz ao inferno. Entendemos? Agora, para nós, não há mais nenhum tipo de condenação. Isso quer dizer, você estava numa sala, tá certo? Esperando a um momento de ser cravada a sua morte.
Aí de repente Jesus chega entre você e as pessoas que estão ordenadas a lhe matar. E olha para ele e diz: olha, este aqui não há mais nenhuma condenação para ele. Quer dizer, as leis humanas condenaram, mas Jesus libertou-nos. Nós estávamos condenados, irmãos. Nós estávamos jogados no lixão, como trapo de imundícia. Era assim que nós estávamos, era assim que nós nos encontrávamos. Mas um dia Jesus, pela sua grande misericórdia e resolução, resolveu a nos tirar da condenação, nos dando assim uma grande oportunidade de vivermos em comunhão com Ele para deixarmos de ser condenados. Amém, irmãos? Olha o que está escrito aqui. Portanto, quer dizer, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Os que estão em Cristo Jesus. Os que estão em Cristo. Saíram do ambiente da condenação da lei e alcançaram uma posição de onde podem subjugar a carne. Qual é a função da lei? Dizer que você está errado e que o erro pode lhe condenar. Entendemos? E quando nós alcançamos Jesus, a lei não tem mais autoridade sobre nós para nos condenar. Não tem mais autoridade sobre a carne. Tá, irmãos? A batalha continua ao derredor, claro. Continua ao derredor. Entendeu, irmãos? Mas eles são vencedores em Cristo, na medida em que não anda segundo a carne. Para ser vitorioso em Cristo Jesus, é necessário, tá? É de suma importância que você não ande segundo a carne. Não ande segundo os desejos da carne. Só, irmãos? Entendeu? E diz ainda, irmãos, mas segundo o Espírito. É o poder do Espírito. Andar segundo o Espírito. Deixando de andar segundo a vontade da carne, que nos condena, e andando agora segundo a vontade do Espírito, que nos livra. Irmãos. Romanos 8 começa falando, nenhuma condenação. E, seguindo essas verdades, podemos falar em nenhuma derrota. Se você está em Cristo Jesus, você jamais poderá dizer que é um derrotado. Que é um derrotado. Entendeu? Que é um derrotado. Porque, irmão, quando a pessoa é condenado, ele foi vencido. Entendemos? Segundo, nós estamos aqui no primeiro fato, né, irmãos? Segundo, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus, ela fez o quê, irmãos? A lei do Espírito de Cristo Jesus nos fez o quê? Nos livrou da lei do pecado e da morte. Quer dizer, lei do pecado e da morte. Existe a lei do pecado e o salário do pecado.
Irmãos, mediante nossa união com Cristo, união com o Filho de Deus ressurreto e glorificado, claro, um novo poder, no caso, o poder do Espírito Santo, entra na natureza humana e faz o quê, irmãos? Entra na natureza humana para subjugar o pecado. O pecado está sendo julgado, subjugado pelo poder do Espírito que nos libertou da lei do pecado e da morte. Irmãos, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quem tem o Filho, irmãos, tem a vida. Quem tem o Filho tem a vida. Não é fácil ter vida. É só ter o Filho. Entendeu? É só ter o Filho. Falou? Entendemos? Pois é. Está lá em João 5,12. Porque no Filho descobre também o Espírito vivificante. Irmãos. Quando você está em Espírito, você descobre que esse Espírito nos vivifica, isso quer dizer, nos dá vida. A lei do pecado e da morte é inerente à natureza humana. Mas a lei é superada pela lei do Espírito da vida, que opera em nós na medida em que conservamos nossa comunhão com o nosso Salvador Celestial. Não esquecendo, temos que ter comunhão e andar com Deus, andar segundo o Espírito. Essas são as condições para não haver condenação para você. Terceiro, a causa. Nós estamos lendo aqui, irmãos, deixa eu ver aqui. O texto de Romanos, Romanos capítulo 7, capítulo 8. Do 7 ao 8. Veja bem, irmãos, a causa. O versículo 3 explica como este poder ficou disponível. O versículo 3. Deus fez o que a lei não pôde fazer, porque a natureza humana era fraca. Isso na nova linguagem de hoje, né? LTLH, NTLH, né, irmãos? Olha o que está dizendo. Deus fez o que a lei não pôde fazer. Está vendo, irmãos? Porque a natureza humana era fraca. Deus condenou o pecado na natureza humana, fazendo o quê? Enviando o seu próprio Filho, que veio na forma da nossa natureza pecaminosa, a fim de acabar com o pecado. Jesus veio na forma de homem, a fim de derrotar o pecado. E ele derrotou, porque em nenhum momento Jesus pecou. Tá, irmãos? Diz assim, ó. A lei não possuía nenhum poder para inutilizar a atuação do pecado. Não. Mas Deus tem este poder ao enviar Cristo para morrer em nosso lugar. Rompeu o poderio do pecado. O pecado estava reinando. Irmãos? Mas Jesus rompeu o poderio do pecado. A lei era santa e espiritual. Mas o homem era o quê? Carnal. O homem era carnal. Era não, é carnal. Entendemos? Tá vendo? Ali era santa.
Mas o homem era carnal, sem possuir o poder da obediência. O homem perdeu o poder de obedecer. Tá? Tanto é que o homem tem capacidade absoluta, com facilidade e fragilidade para desobedecer. Já para obedecer, ele não tem nada dessas coisas que eu falei para obedecer. Entendemos? O homem era carnal, sem o poder da obediência. A âncora da lei, irmãos, era forte em si mesmo, mas não pôde firmar-se no lodo que havia no fundo de cada coração. Irmãos, nesse caso, ou a lei tinha que ser alterada, ou o homem tinha que ser transformado. Um dos dois. Ou alterava a lei, ou o homem seria transformado. Deus nunca mudará os termos, os eternos princípios de sua justiça. Mas, mediante o envio da nova força espiritual, providenciou a mudança da natureza humana. A lei continuou lá, mas providenciou, irmãos, a mudança da natureza humana. Essa força foi colocada ao dispor mediante a obra expiatória de Cristo. Aí você pode conferir aí com Gálatas, isso, João e assim sucessivamente. O propósito, vamos ler aqui só mais o propósito. Depois a gente pode continuar em outra edição, em outro vídeo. Para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andássemos segundo a carne. Irmão, não podemos andar segundo a carne, tá, irmãos? De jeito, de maneira nenhuma. Mas segundo o Espírito. Andar segundo o Espírito. Quando Cristo entra em nossa vida, irmãos, inspira o quê? Desejos e afetos diferentes. Por assim dizer, fechou o quê? A fábrica do pecado e abriu uma indústria da retidão. O amor cumpre a lei de Deus, porque nenhum mal pratica, irmãos, pratica e porque gosta de fazer bem aos outros. Romanos capítulo 13, versículo de número 10. E uma das evidências de que alguém passou da morte para a vida é o fato de ele amar um irmão. Quando você passa da morte para a vida, você passa a amar um irmão, os irmãos. Tá, irmãos? Nota quão alegremente Zaqueu cumpriu o preceito da lei ao distribuir bens aos pobres e retribuir o que tiraram de pessoas que lesara. Sempre sabia que assim deveria agir, mas só a influência de Jesus na sua vida fez com que desejasse fazer o que era certo. Ele sabia que era errado, irmãos. Mas ele não tinha o poder para desfazer o erro, porque ele andava segundo a carne. Ele estava ali para obedecer à lei. Mas quando ele conheceu Jesus, ele passou a ter vida e vista. Então houve uma grande transformação na vida de Zaqueu. E quando a transformação acontece, algo acontece na vida da pessoa que foi transformada. Ele procura transformar a vida dos seus amigos, dos seus
dos pobres. Que Deus em Cristo possa abençoá-los a todos. Muito obrigado pelo carinho. Fique na paz do Senhor Jesus. Não esquecendo de orar por esta pessoa, pelo nosso Brasil, pela nossa nação, que é uma nação abençoada, rica em todas as áreas. Tudo que se planta, nasce. Tudo que se zela, ela produz. Deus realmente abençoou, agraciou o Brasil de uma forma inexplicável. O Brasil é uma nação que podemos dizer com todas as letras: feliz é a nação brasileira, na qual Deus é o Senhor. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Fique com Deus e até a próxima oportunidade, com a permissão do Pai Celestial. Amém, Jesus, e amém.